Olá, boa noite a todos. Eu sou Mariana Dias e nesta segunda-feira estou no comando do Jornal da Guará. Vamos ver quais notícias estão em destaque na edição de hoje. Polícia tenta localizar mãe que abandonou o bebê recém-nascido em São Luís. Enquanto isso, em Belágua, bebê desaparecido há quase 20 dias ainda não foi encontrado. Incidência de diabetes em homens aumenta quase 20% em uma década no Maranhão. Mesmo com menos índice de infestação por dengue no Nordeste, Maranhão realiza ofensiva para combater transmissor da doença. Veja também, Câmara homologa concurso para novos funcionários da casa. No futebol, a vitória do Sampaio em meio a denúncias de injúria racial em campo. Na praia, o alerta para o risco de afogamentos. E a festa do Lava Bois em São José de Ribamar. Agora, no Jornal da Guará. Permanece internado sob observação e cuidados médicos o bebê que foi encontrado dentro de uma caixa de papelão neste final de semana, próximo ao Complexo Castelão, em São Luís. A criança foi resgatada e levada para a maternidade de alta complexidade, na Coab. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que já ouviu testemunhas e está pedindo imagens das câmeras de videomonitoramento para localizar a mãe. Ela pode ser indiciada por abandono de incapaz. Segue o mistério para descobrir quem teria abandonado um bebê recém-nascido, ainda com a placenta, nas proximidades do ginásio Castelinho, na manhã do último sábado. A criança foi levada para a maternidade de alta complexidade, onde recebeu os primeiros atendimentos e segue internada. A denúncia foi registrada formalmente na manhã desta segunda-feira, aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. As investigações seguem no sentido de tentar identificar a mãe ou qualquer outra pessoa que tenha abandonado a criança nas proximidades do Castelinho. Hoje, formalmente, foi registrado o boletim de ocorrência pela equipe de policiais militares, que esteve no local. Nós já acolhemos esses depoimentos, já oficiamos a secretaria para que nos forneça as câmeras do local, para ver se a gente consegue alguma imagem dessa pessoa que abandonou esse bebê recém-nascido. O que a gente pede é que populares que eventualmente tenham visto essa pessoa nas imediações entrem em contato com a DPCA para ajudar a finalizar as investigações o mais rápido possível. Ao identificar a pessoa que abandonou a criança, ela deve ser indiciada e pode receber pena de até 2 anos de prisão. Já a criança deve ser encaminhada para a adoção. Olha, o Conselho Tutelar já está acompanhando o caso e o Conselho Tutelar, junto ao Poder Judiciário, toma as providências cabíveis, junto a essa criança, para que ela tenha um lar e tenha os seus direitos fundamentais protegidos. Lembra do caso do bebê que desapareceu em Belágua? Há quase 20 dias, a polícia está à procura do pequeno Jonathan Alves dos Santos e nada. O pai e o avô da criança, que tiveram a prisão decretada e foram detidos por suposto envolvimento no sumiço, já foram liberados. Segundo as investigações da polícia, o inquérito corre sob segredo de justiça e o paradeiro da criança segue ignorado. Até agora, a polícia ainda não conseguiu localizar e prender um homem identificado como Edmilson dos Santos, de 36 anos, que esfaqueou 3 vezes a sua ex-companheira Raimunda Ferreira Barbosa. Esse crime aconteceu na madrugada de domingo, durante uma festa no município de Anapurus, distante 183 quilômetros de São Luís. Detalhe, a mulher estava grávida de 3 meses. Testemunhas estão sendo ouvidas para saber o que teria motivado esse crime, que se configura como mais um crime de feminicídio. Aqui na tela, inclusive, nós vemos a evolução dos casos de feminicídio aqui no estado. Como podemos ver, em 2016 foram 47 casos, seguidos por 51 casos em 2017. Em 2018, houve uma queda para 43 casos e em 2019, 22 casos foram registrados até o momento.
Vilão da alimentação, o açúcar em excesso traz problemas para a nossa saúde. Essas complicações podem ser agravadas para quem tem diabetes. O número de homens acometidos por essa doença aumentou em uma década quase 20%. Um estudo que serve como alerta. Nos últimos 11 anos, o número de homens com diabetes cresceu 17% em São Luís. São os dados da pesquisa do Ministério da Saúde que também trouxe o número de mortes por complicações da doença. 15 mil mortes entre 2010 e 2016. Isso representou um salto de 1.847 para 2.314 mortes. Muitas vezes, a glicose, o açúcar no sangue está elevado, mas a pessoa não tem sintomas específicos. Um indicativo pode ser a sede, a fome excessivas, perda de peso sem estar numa dieta para isso e a frequência urinária aumentada. A maioria dos casos de diabetes é realmente assintomático, seja de 50% dos casos. Então, geralmente, como é que eu vou saber? Geralmente, quando o paciente apresenta polidipsia, ou seja, muita sede, poliúria, ele está urinando muito, geralmente essa urina ela é espumosa, isso quer dizer o quê? Que tem glicose e proteína, e polifagia, ele sente muita vontade de comer. E emagrecimento inexplicado. Então, se você tiver essas quatro itens juntos ou separados, você pode, tem que ligar o sinal de alerta que você pode estar com diabetes. O diagnóstico é laboratorial associado aos sintomas. Existem 2 tipos de diabetes. O tipo 1 manifesta a partir de causas genéticas e o 2, que representa quase 95% dos casos. A principal causa de morte do diabetes é através de doenças cardiovasculares. Como isso? Então, no coração, infarto. No cérebro, acidente vascular encefálico, o AVC, isquemia. E nos membros inferiores, amputação não traumática de membros inferiores. Então, vamos nos conscientizar da nossa alimentação, de sair do sedentarismo, de dormir bem, não fumar. Isso pode ser uma grande prevenção do diabetes. A seguir, o noticiário político é destaque no JG, que traz a análise política de Marcos Saldanha. Neste momento, são 6 horas e 39 minutos. De volta com o Jornal da Guará, semana decisiva para votações da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Esse é um dos assuntos para tratarmos com Marcos Saldanha. Já está aqui para falar de política conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite. O que você trouxe para a gente dessas informações políticas? Pois é, essa é a informação da semana. Eu diria que desde o final da semana, na verdade, né? O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, passou o final de semana articulando para tentar garantir amanhã o quórum aí de 308 votos aí a favor. Ele quer ter um quórum de mais de 400 deputados amanhã, quando ele pretende submeter o projeto de proposta da reforma previdenciária à votação no plenário. Para isso, ele vai precisar de 308 votos. A gente não tem certeza ainda se ele consegue colocar esses votos todos, né, do qual eu diria que o governo Bolsonaro depende muito. Então, amanhã eu diria que é um dia D. Nós tivemos no final de semana aí a repercussão de vaias e aplausos ao Bolsonaro, que participou da final da Copa América no Maracanã. Eu diria que isso é insignificante perto do que acontece amanhã. Do ponto de vista político, popularidade ou não, amanhã é que a gente vai saber como é que está a vitalidade, como é que está o coração do governo Bolsonaro exatamente com essa votação. Vale lembrar que ele precisa dos 308 votos, a votação em primeiro e segundo turno, e caso seja aprovado na Câmara Federal ainda amanhã ou até mesmo durante a semana, a votação ainda sobe para o Congresso, lá a Câmara Alta, que é o Senado. E lá no Senado, nova votação em primeiro e segundo turno. Eu acho pouco provável, viu, Mariana, que essa votação ela seja feita
ainda antes do recesso. Eu digo as duas votações, tanto a da Câmara Federal, que pode ser que consiga passar aí essa semana, mas a votação no Senado, para aí sim se dizer que o projeto da reforma previdenciária de fato está aprovado. Sobre a reforma na Previdência, tem uma questão ainda importante. Eu diria que o grande problema e o ponto de discordância maior está na questão dos estados e municípios serem incluídos ou não. Os governadores, principalmente do Nordeste, o que inclui o Flávio Dino, ele não está muito apoiando essa ideia dos estados também entrarem nessa reforma. É fato que o próprio governador Flávio Dino já falou que precisa haver uma reforma. É fato que o estado não vai conseguir em pouco tempo honrar todas as aposentadorias, isso vale para qualquer estado, mas também é fato que essa reforma, com as emendas que foi feita, ainda não é um consenso. Várias questões, sobretudo as questões dos professores, dos educadores, é um ponto de discordância, não há ainda um consenso. Mas longe do consenso, o maior problema de fato é saber se a questão dos estados e municípios entrará ou não. Ou seja, corre-se o risco de ainda aprovar essa reforma da Previdência do jeito que ela está, deixando de fora estados e municípios, e aí ter que fazer uma nova votação, ter que fazer emenda, ou seja, pode até ser que o governo consiga essa vitória ainda antes do recesso parlamentar e até meados de julho e aprove, mas se não conseguir incluir estados e municípios, ainda assim será um problema, será uma derrota. Mas, Marcos, isso é vantajoso ou não para os estados? Pois é, essa questão ela é muito polêmica. Como eu disse, os estados e municípios, eles não têm como arcar as dívidas previdenciárias daqui para frente. Ou seja, é preciso fazer uma reforma. O que não há consenso é se essa reforma, da forma como ela está sendo feita, ela atende às necessidades dos estados e municípios. Até porque é nos municípios, principalmente, que você tem a vida das pessoas. E quando você afetar o município diretamente, por mais que você recupere a economia agora tendo um suspiro, um crescimento, mais na frente, a maioria dos municípios, a gente sabe, vive do dinheiro dos aposentados. Basta você visitar qualquer município e ver o que acontece no dia do pagamento de pensionistas e aposentados no começo do mês. O município fica lotado, é onde o comércio aquece. Então imagina daqui a uns anos você não ter mais esse movimento. É pouco provável pensar que a mentalidade empreendedora do brasileiro vai mudar de uma hora para outra. Então, é necessário fazer reforma, isso não há dúvida. O problema é se essa é a reforma que a gente precisa. Verdade. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Sucesso. 27 municípios dos estados do Maranhão, do Piauí e do Ceará estão passando por uma auditoria da Receita Federal para analisar compensações envolvendo contribuições previdenciárias declaradas em guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social. A intenção da Receita é verificar a legitimidade e a legalidade dos valores que foram informados a título de compensação para quitar débitos da Previdência desses municípios. O valor chega a quase 80 milhões de reais relativos aos anos de 2017 e 2018. Os municípios vão ser obrigados a apresentar documentos que comprovem a legalidade da ação, ou os gestores públicos podem responder criminalmente. No próximo bloco, uma entrevista que vai revelar os avanços na política de difusão da pesquisa científica no Estado, como os estudos saem da teoria para a vida prática do cidadão. E ainda nesta edição, como foi o jogo que levou o Sampaio ao 3º lugar da Série C do Brasileirão. Agora, 6h48. A segunda-feira começou com uma boa notícia para quem está em dia com o Leão. É que a Receita Federal anunciou que está disponível a consulta para o 2º lote de restituição do imposto de renda. Já pensou se você está na lista? São 4 bilhões e 700 milhões de reais que vão ser devolvidos aos contribuintes. No site da Receita Federal e pelo telefone 146, dá para saber se você está nessa lista ou não. O pagamento começa a ser feito em uma semana, dia 15 de julho. Veja agora o que mais foi notícia neste começo de semana. A Câmara de Vereadores de São Luís homologou o resultado final do concurso público realizado para cargos de níveis médio e superior. O documento foi publicado no Diário Oficial do município e a lista final, contendo os nomes dos aprovados, está disponível no site da Câmara. Os salários variam entre R$ 1.251 e R$ 2.565.
Continua sendo procurado pela polícia o principal suspeito da morte de Bruno Rafael, assassinado há 3 semanas e encontrado dentro de uma caixa d'água, na casa onde morava, no sítio Natureza, em Passo do Lumiar. As investigações ainda não levaram ao paradeiro de André Lucas. Ele morava de favor na casa da vítima e foi acusado de tentativa de abuso sexual pela namorada de Bruno. Mais de 3.000 pessoas foram beneficiadas por uma ação social do Dia de Cooperar. 35 cooperativas se reuniram no estacionamento de um shopping na região metropolitana. A população teve acesso a serviços de oftalmologia, aferição de pressão, além de outros atendimentos gratuitos. Hoje é o Dia Nacional da Ciência e Dia do Pesquisador. Será que temos o que comemorar? Se lembrarmos que no Plano Nacional houve um corte de 42% no orçamento para este segmento, a resposta é não. Contudo, o que se tem visto ainda é o esforço de pesquisadores em buscar alternativas para dar continuidade às pesquisas científicas e, com isso, transformar a sociedade. No Maranhão, investimentos estão sendo feitos e, sobre eles, vamos conversar agora com André Santos, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico do Maranhão, a FAPEMA. Boa noite, André. Boa noite. Bom, nesse ramo da ciência e da tecnologia, vocês estão anunciando muitos investimentos, né? No Maranhão, quais são as boas notícias para a ciência e para a tecnologia? Bom, no Maranhão nós temos a continuidade de trabalhos e de editais que a FAPEMA tem lançado ao longo dos anos. Para esse ano, o governo federal, o governo estadual, através do governo do Flávio Dino, tem incentivado através de editais de auxílio e de bolsas científicas um valor total de 38 milhões. Então, muito diferente do que acontece no governo federal, que tem cortes de bolsas, no governo do Maranhão, não, a gente tem incentivado cada vez mais a pesquisa qualificada com bolsas de mestrado, doutorado, bem como de iniciação científica júnior para jovens pesquisadores. E quais são os focos do trabalho nesse plano de 2019? Bom, a gente já lançou alguns editais ao longo do primeiro semestre e vamos agora lançar novos editais para o segundo semestre. O grande foco é a publicação de livros, artigos científicos, editais de extensão, de infraestrutura dos laboratórios de pesquisa das universidades federais, estaduais também. Tem um foco também das bolsas, que já estamos em processo de análise, bolsas de mestrado, bolsa de doutorado e de pós-doutorado. Então, a gente está em processos de lançamento, mas também analisando os processos que já foram lançados. André, com esses cortes, nós vimos aqui que são 42% de corte nesse segmento. É um desafio? Sim, é um grande desafio fazer pesquisa onde, ao invés de se investir cada vez mais para levar conhecimento à sociedade, você tem um corte. A gente coloca o seguinte, que ciência é a mola propulsora do mundo, né? Nós temos o barco a vapor, eletricidade, computador. Então, tudo isso é ciência, tudo isso é pesquisa, colocado nos dias de hoje em tudo aquilo que a gente tem no dia a dia. Então, se você tem cortes e menos pesquisa, como é que vai ser o mundo daqui a 10, 20, 30 anos? Então, a gente tem tentado colocar o Maranhão num passo diferente daquilo que o governo federal tem dado. Então, a gente realmente tem trazido editais e oportunidades para todos os municípios do estado do Maranhão, bem como para a capital. No que se refere ao eixo de desenvolvimento científico, por exemplo, esse apoio na prática, ele significa o quê? O apoio científico, ele significa bolsas para alunos do ensino médio, da graduação, do mestrado e doutorado. Ele significa auxílios para os pesquisadores fazerem compra de equipamentos, viagens de pesquisa, coleta de dados em campo, coleta de dados que podem ser enviados para outras instituições para fazer análise, seja química, física, e até mesmo envio de pesquisadores para outros centros de pesquisa no país ou no exterior, bem como receber pesquisadores do exterior no Maranhão. Perfeito. É um trabalho, digamos que de formiguinha, né? À medida que vocês também vão trabalhando, vão conquistando resultados. Isso. Mas em relação à FAPEMA, é uma instituição conceituadíssima, esse popularizar a ciência que está dentro do plano de trabalho de vocês, de que maneira vocês pretendem fazer isso? Então, a popularização ela se dá através da publicação dos resultados. Então, nós temos alguns editais que trazem essa possibilidade, como eu falei, artigos científicos, periódicos e de livros.
mas também nós estamos iniciando um novo projeto, que é de criar vídeos mostrando qual é o resultado da pesquisa do pesquisador. Então, nós chamamos esse novo projeto de Pesquisa Destaque FAPEMA. Então, todos os projetos que tiverem os resultados ao longo do tempo publicados em livros, em revistas, nós estamos agora fazendo uma gravação com o pesquisador e colocando isso nas mídias sociais, colocar no Twitter, Facebook, Instagram, que é onde a garotada de hoje vê os resultados, né, as notícias do mundo hoje em dia. A gente viu uma pesquisa que boa parte das pessoas do mundo, no Brasil, não sabem, não conhecem um pesquisador. Né? No Maranhão deve acontecer a mesma coisa, então a gente está tentando colocar em voga o pesquisador como um foco de resultado de pesquisa. Você teria algum exemplo para falar para a gente? Bom, nós hoje, mesmo no lançamento do nosso plano, colocamos uma professora da UFMA que trabalha com Libras, né? E ela fez um estudo, por exemplo, do uso do celular, né? Dos códigos do celular para os mudos se comunicarem, surdos e mudos. Então, apesar de não falar ou não ouvir, eles têm uma linguagem própria, utilizam o português formal bem como o português informal. Isso é um resultado de pesquisa. Nós temos outros resultados aí na questão de meio ambiente, uso de robótica, né? Que a garotada está muito ligada nesse assunto hoje em dia. Bom, existem os mais diversos tipos de projetos que têm resultados bem efetivos na sociedade. Basta a gente procurar que a gente vai encontrar. A Semana de Ciência e Tecnologia é um exemplo disso, né? Sim. Com isso, com todas essas expectativas, dobra ainda mais os resultados dessa semana. Sim. A gente lançou hoje 2 editais importantes que dão fundamento para a Semana de Ciência e Tecnologia. Lançamos um edital onde os pesquisadores podem submeter projetos de minicursos, palestras, oficinas que vão ser implementadas na Semana de Ciência e Tecnologia em outubro, bem como um edital de monitoria para que os alunos da graduação eles possam inscrever e ganhar uma bolsa para fazer monitoria durante o evento. Perfeito. Obrigada, André. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Volte sempre ao Jornal do Anguará. Muito bem, obrigado. O Maranhão tem a menor taxa de infestação de doenças transmitidas pela dengue, mas aumento em 6 meses em mais de 80% nos casos de doenças diretamente associadas ao Aedes aegypti. Fizeram com que as autoridades iniciassem uma ação preventiva e de conscientização ao transmissor de doenças que podem levar até a morte, como a dengue. A ação de mobilização começou nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 13. A meta é conscientizar a população sobre a importância de se combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela em toda a região metropolitana de São Luís, formada pelas cidades de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O dia D, nós consideramos o dia maior, né, de ações, onde nós vamos estar concentrados com todos os nossos agentes, tentando fechar toda a cidade olímpica, visitando casa a casa, que é uma das áreas de mais infestação da cidade, e também as áreas limítrofes dos municípios que fazem fronteira com a São Luís em relação à ilha de São Luís. O número de casos das chamadas arboviroses no Maranhão aumentou em quase 90% no período de 30 de dezembro do ano passado a 15 de junho deste ano, em comparação ao mesmo intervalo entre 2017 e 2018, de acordo com um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 24 de junho. Ainda segundo o coordenador, o trabalho é considerado essencial para o enfrentamento dos casos de arboviroses nesses municípios. Vamos realizar de maneira integrada uma ação na região metropolitana toda, né? E essa ação ela tem um fundamento importante porque você não pode combater a Aedes em São Luís. Se você combate a Aedes em São Luís, considerando que as áreas são próximas ou são emendadas, áreas contínuas e contíguas, são Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, é preciso e é mais do que importante a gente combater o Aedes na região metropolitana toda. Na reportagem que exibiremos agora, vamos saber como a polícia está trabalhando na investigação do caso em que um homem atropelou e matou uma adolescente que estava envolvida na invasão da sua casa. O caso aconteceu neste final de semana na área Itaquibacanga, na capital maranhense. No local onde tudo aconteceu, ainda há os indícios do atropelamento, que fez vítima uma adolescente de 16 anos, que morreu na hora, e João Francisco, que foi levado para o hospital.
Eles e outros 2 comparsas estavam sendo perseguidos por uma possível vítima de assalto a uma residência no bairro Anjo da Guarda. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso. Durante esse assalto, ele teriam colocado arma de fogo na mãe do condutor do HB20 e na sobrinha dele, uma criança. Isso deixou ele bastante revoltado, o que fez com que ele perseguisse esse pessoal até o momento que aconteceu a colisão. E para definir se o atropelamento foi um acidente ou um homicídio, as imagens de videomonitoramento das câmeras de segurança das proximidades devem ajudar os investigadores a definir a dinâmica do que aconteceu. Com essas imagens, a gente pode poder ter uma conclusão maior, porque na perícia, durante a perícia, surgiu a possibilidade de, após a colisão, o proprietário do HB20 ter retornado ao local e ter passado por cima das 2 pessoas que estavam na motocicleta. Com essa possibilidade, a gente trouxe o caso aqui para a Superintendência de Homicídios, para que fosse feita uma investigação mais minuciosa, né? A gente está aguardando ainda o laudo pericial e também essas imagens do CIOPS. São 7h03 e a seguir aqui no JG tem Ana Tereza Viegas trazendo esporte e o alerta das autoridades com a segurança no mar para evitar afogamentos nesta época do ano. Fique agora com a tábua de marés para amanhã. Está na hora do esporte, agora aqui no JG, e quem domina essa área é Ana Tereza. E ela nos traz os destaques da vitória do Sampaio e a expectativa para o jogo do Imperatriz. Hoje, logo mais, não é isso, Ana? Boa noite. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda aqui à apresentação do Jornal da Guará, nas férias do nosso amigo Hugo Reis. Boa noite também para o pessoal de casa. Pois é, começar pela vitória de Sampaio, vitória importantíssima que recolocou o tricolor aí no G4, na 3ª colocação. Está um pouco embolado com confiança na questão da diferença só de gols, mas tem os 18 pontos. A gente vai logo aos gols aqui. O Botafogo da Paraíba abriu o placar com o Newton, após essa cobrança de falta. Fez 1-0, mas o Sampaio Correia empatou com uma jogada que começou pela direita, depois passou pelos pés do Patrick Calmon. Daí o Rony deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Sampaio empatou com o Botafogo da Paraíba. O jogo foi lá em João Pessoa, no Almeidão. E aí a virada veio no segundo tempo com um belo gol do Rodrigo Andrade. Olha só, cavadinha perfeita para encobrir o goleiro Saulo. Vitória 2-1. Aí então o Sampaio Correia que retorna ao G4, parabenizar o técnico João Brigatti, parabenizou a equipe também, primeira vitória dele à frente do Sampaio. E agora lamentar, gente, Mariana, todos de casa, o episódio, né, de racismo que aconteceu pós-jogo. Alguns torcedores do Botafogo da Paraíba proferiram palavras racistas contra o zagueiro Aldair. Nas mídias sociais, o Sampaio Corrêa se posicionou sobre esse assunto, a gente está vendo aí. O Botafogo da Paraíba também emitiu nota. No site do portal Guará.com você confere todas essas informações. Hoje à noite... Respeito com consciência, né, como a gente está vendo aí na tela. Pois é. Ó, respeito não tem consciência, enfim, a gente tem que falar, né, que respeito não tem cor, tem consciência. Racismo não combina com futebol, não combina em lugar nenhum. De forma nenhuma. Então agora vamos falar então sobre, né, Imperatriz, que recebe o Náutico. Ora, Mariana, o Imperatriz tem que devolver aí esse placar, porque o Náutico, entre as derrotas do Cavalo de Aço, o Náutico venceu o Cavalo de Aço lá em Pernambuco pelo placar, inclusive foi 4-2, está na hora do Imperatriz devolver esse placar. O jogo é hoje à noite, daqui a pouquinho, 8 horas lá no Frei Epifânio. É o confronto direto, porque o Náutico está na 6ª colocação, o Imperatriz é o 7º colocado. Então, é uma briga aí para as equipes não descerem. É importantíssimo essa vitória para o Cavalo de Aço. O técnico Paulinho Kobayashi aí tem jogadores à disposição, que é no caso o Railan, o atacante Railan que está de volta, e também o zagueiro Ramon Baiano. Aí a gente tem aqui, Mariana, a tabela da Série C, por enquanto, né, como é que tá, porque hoje a gente tem, tudo pode mudar. O Ferroviária se mantém aí em primeiro lugar com 23 pontos, né, ele venceu o Santa Cruz por 2-0. O Confiança está em segundo lugar com 18 pontos, venceu o Globo no último sábado também. Logo em seguida vem o Sampaio com os mesmos 18 pontos, a diferença é no saldo de gol. Sampaio, importante essa vitória contra o Botafogo da Paraíba em 4º lugar. Em quinto, Santa Cruz, depois vem Náutico e Imperatriz. Tá aí então, essas foram as informações. E parabenizar a garotada do Maranhão Atlético Clube, Mariana, que venceu aí, foram campeões do Maranhense Sub-17 e garantiram vaga para a Copa do Brasil Sub-17 em 2020. Então,
parabenizar a todos, destacar essa vitória importante do Sampaio Corrêa, lamentar esse ocorrido, esse fato aí de racismo, e outras informações você confere lá no nosso portal da Guará. Obrigada, Ana. E ainda falando um pouquinho de esporte, você pratica surf, né? Isso, é um dos Sabe esportes nadar que eu adoro. muito bem. Com certeza. Então, mas tem muita gente que não sabe e ainda se aventura em alto mar. É chegada a temporada de férias e aumenta o fluxo de banhistas na orla marítima de São Luís. Além dos ludovicenses, a vinda de turistas ao nosso litoral acende o alerta das autoridades quando o assunto é segurança nas praias, especialmente por conta das peculiaridades do nosso mar. Diante disso, o Corpo de Bombeiros do Maranhão deu início à Operação Praia Segura, que já está sendo realizada e vai prosseguir durante todo o mês de julho. A Operação Praia Segura vai ser realizada durante todo o mês de julho em pontos estratégicos de maior concentração de banhistas com ações preventivas e educativas. A gente tem nesse mês de julho, mês de férias escolares, um número bem aumentado de banhistas, de frequentadores de praia que a gente verifica aqui nas nossas praias. Então, a gente, pensando nisso, a gente desenvolve uma operação especial, que é a Operação Praia Segura, no sentido de atender a essa demanda crescente no mês de julho. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, no ano passado foram realizadas 7.500 ações educativas aos banhistas na orla marítima da capital. Este ano, com o aumento do efetivo do Bebemar, a meta é superar esses números. Até agora, já foram feitas pouco mais de 6.300 abordagens preventivas para reforçar a segurança nas praias. O Corpo de Bombeiros dá dicas sobre os cuidados nas praias neste período. No mês de férias, as pessoas acabam aproveitando um pouquinho mais esse ambiente de praia, então a gente faz o primeiro alerta em relação ao uso de álcool. Então, álcool e banho de mar não combinam, as pessoas acabam ficando mais dispersas, menos reativas e então mais suscetíveis ao banho, ao problema, ao afogamento. O final de semana foi marcado pelo encontro de bois em São José de Ribamar. Quase 100 mil pessoas participaram do Lava Bois, uma despedida da festa que todo mundo quer que nunca tenha fim. Uma avenida tomada por matraqueiros, tocadores de pandeirões, pessoas de todas as idades que aproveitaram a tradicional festa de Lava Bois em São José de Ribamar, como estes dois caboclos de pena mirins. Sensacional, cara, muito maravilhoso mesmo, vale a pena. Eu vi que você ficou emocionado aqui, gostou muito das criancinhas dançando. Demais, porque eles têm mais pique que os adultos. No meio da multidão, seu Bira fazia um show à parte com as matracas. Isso aqui é a cultura nossa da terra, o Maranhão, é o Bumba Meu Boi, aqui neste momento em São José de Ribamar, tradicionalíssima festa de encerramento do período junino até então. E foi tocando matraca que o seu Wilson fez valer os anos dedicados à tradição do Lava Bois. O matraqueiro foi um dos integrantes que ajudou a retomar um dos bois mais antigos do estado, o boi Sítio do Apicum. Eu me sinto muito honrado, feliz desse boi participar todo ano do Lava Bois em Ribamar. A festa, que começou nas primeiras horas do domingo, não tinha hora para acabar. E debaixo de tanto sol, não tinha como o boi não estar seco. 30 anos, eu tô aqui e tô de pique. Sempre com o maior prazer e alegria. E é gostoso demais. Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com os analistas que entrevista o secretário de Políticas Públicas do Maranhão, Marcos Pacheco. A todos uma excelente noite, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã às 6h30 aqui no JG. Obrigada, até lá e o TV Guará, seu canal com o Maranhão.